Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Shalom, shalom. Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós entregamos todas as manhãs para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, para juntos nós edificarmos a nossa vida. Então eu peço que você abra a tua palavra. Hoje nós vamos meditar em Salmos 32. Vamos meditar também no segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Então eu peço que você abra o teu coração, abra a tua Bíblia para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, nem não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Este salmo é um salmo penitencial. Davi, ele está expressando a alegria que ele recebeu pelo perdão que ele recebeu de Deus. Deus o perdoou pelos seus pecados. E o pecado que Davi havia cometido aqui era um pecado muito grave. Ele cometeu o pecado de adultério e em seguida ele cometeu também pecado de assassinato. Um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas veja, nessa trajetória toda dele, ele pecou contra o Senhor, ele pecou contra os homens e tudo isso acarretou muitas dores na vida dele, muitas consequências gravíssimas por causa desse pecado. Mas veja o que ele fala assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia, porque ele aqui, ele estava agindo como um hipócrita. Ele havia pecado, mas ele não havia ainda confessado a sua culpa ao Senhor. Mas ele fala assim, então eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu quero levar você para esse contexto, onde Davi cometeu esse pecado de adultério. Está ali no segundo livro de Samuel. Eu quero ler uma parte dessa história para você. Mas, como sempre nos orienta o pastor Brás, sempre você leia o capítulo anterior, o posterior, às vezes o livro inteiro, para que você possa entender o contexto. Não ficar só nesse pedacinho, para que você possa entender qual foi o motivo que o levou a pecar, por que ele confessou a Deus, tudo o que aconteceu. Você precisa ler toda a história, amém? Então aqui fala, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém.
Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então vejam, ali na época da primavera, eles foram para a guerra. Davi também devia ir para a guerra, mas ele permaneceu em Jerusalém. Então um dia ele se levanta, começa a passear ali pelo terraço, ele estava ali ocioso, ele olha ali, vê essa mulher tomando banho. Eles falaram que essa mulher era a mulher de Urias, ele não deu ouvidos. Ele a cobiçou, ele mandou chamar, ele teve relações com ela, ela engravidou. E quando o circo já estava armado, estava tudo acontecendo, ele pensou, o que eu vou fazer? Então ele mirabolou um plano, mandou chamar o esposo dela da guerra, porque assim ele daria um jeito de mandar ele para casa, ele se deitaria com a sua mulher e ia ficar tudo encoberto, como se o filho fosse dele. Mas veja o que aconteceu. Continuando aqui a história. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Envia-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Urias, ele era um homem de muita integridade, ele era um homem muito correto. E daí ele não vai, ele fica ali na porta do palácio, dorme ali mesmo, ele não vai para sua casa. Então, quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem, o que você fez? Por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. E o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então ele era tão íntegro que ele não achou justo ir para casa, se banquetear ali com a sua mulher. Ele não vai. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã, e eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas e seu senhor dormiam, e não foi para casa. Então Davi continua ali o plano dele, dá a bebida para ele, embriaga ele e fala, agora ele vai para casa, agora ele vai se deitar com a mulher, mas ele não foi. Então, diante disso, o que Davi fez? Ele envia ele de volta para a guerra e dá ordens para Joabe colocar Urias na linha de frente para que ele fosse morto. E desta forma aconteceu. Joabe coloca ele na linha de frente, ele foi abatido e Joabe manda uma mensagem para Davi. Ele fala, dizendo, segundo Samuel 11:23, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Quando chegou essa notícia para a esposa de Urias, que Urias havia morrido, ela chorou, ficou ali em luto, mas o que Davi fez? Ele chama essa mulher para dentro da casa dele e toma ela como uma de suas esposas. E fica ali diante de Deus, esperando a criança nascer, mas ainda não confessa o seu pecado. E ele jejua, ele ora, ele implora para Deus para que aquela criança vivesse, mas Deus não permite aquela criança viver. E nesse interim, Deus envia um profeta chamado Natã para confrontar Davi. E quando Natã chega ali e confronta Davi, explica para ele que ele havia pecado, ele conta ali uma história para ele e fala que ele havia pecado,
ele fala, pequei contra o Senhor. Ele cai em si e ele fala que pecou contra o Senhor. Então, é quando ele escreve este salmo, que ele fala assim, ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, aqui, ele estava sentindo toda essa dor por essa culpa que ele havia cometido. Mas ele fala, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu confessarei as minhas transgressões. E quando ele confessa, Deus perdoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Se você pecou contra Deus, vá diante de Deus e confesse a sua transgressão. Confesse o seu pecado. Porque Deus, o prazer do Senhor é nos afastar do pecado. O prazer de Deus é nos conceder perdão e Ele quer trazer purificação sobre nós. Mas nós temos que ir diante de Deus, confessar as nossas culpas, contar para Deus. Nós precisamos ser intencionais em abandonar o pecado, em confessar. O que é essa confissão? É contar o nosso delito para Deus. Exatamente como foi. Deus já sabe como foi. Mas quando nós confessamos com a nossa boca, é nesse momento que nós vamos diante de Deus em humilhação. Muitas vezes nós não confessamos o nosso pecado por causa de orgulho que há no nosso coração. Mas se nesta manhã você tomar essa decisão de fazer como Davi, ir diante de Deus, confessar o seu delito, confessar a sua culpa, confessar o seu pecado, vá diante de Deus com o coração contrito e humilhado, porque um coração contrito Deus não despreza, jamais. Confessa para Deus e fica liberto dessa culpa. Veja, ele fala assim, olha, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo estava definhando, né? Os meus ossos estavam sendo ali, doía até os meus ossos, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando. Há pessoas que estão com ansiedade, há pessoas que estão com depressão, há pessoas que estão com as suas forças esgotadas, tudo porque não confessou o pecado. Então, a grande chave, meus amados, filhos amados, é confessar o pecado. E tenha certeza que Deus vai te perdoar. Ali no Salmo 32, 8, ele fala assim, eu o instruirei, eu o ensinarei o caminho que você deve seguir. Você tem que deixar o Espírito Santo te guiar. Você tem que deixar ele te mostrar o caminho. Ele fala assim, eu o aconselharei e cuidarei de você. Quando você confessa, ele te dá o conselho certo, ele te guia, ele cuida de você. Ele fala, não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freio e rédea. Ao contrário, não obedece, mas você não. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai obedecer a palavra de Deus. Ele fala, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, põe a tua confiança no Senhor nesta manhã. Confia nele. Vá diante dele. Saiba que ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, te livrar de toda injustiça. Ele fala, alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quando você confessa teu pecado, você está sendo íntegro. Você está sendo reto. E ele fala que esses que são retos de coração pode cantar de alegria ao Senhor. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que todos que estão ouvindo esse devocional nesta manhã, possam nessa manhã ir diante do Senhor e confessar os seus pecados. Sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, Senhor. O Senhor tem prazer em perdoar os nossos pecados quando nós confessamos as nossas transgressões diante de Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu perdão. Muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos convence do pecado. Quando confessamos o nosso pecado, Pai, nós nos sentimos libertos, nós somos livres, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.